na aula passada, apresentamos a equação de movimento do momento linear, que nada mais é do que a segunda lei de Newton. Vimos em que condição o momento linear de um sistema de partículas é conservado. E que condição é essa? Quando a força externa é nula. É importante que a gente enxergue essa condição e verifique se em cada problema que a gente encontre, ou problema de livro-texto, ou problema real, como o do automóvel freando e batendo no outro, quando é que a gente pode usar esse princípio de conservação, quando é que a gente não pode. Muitas vezes a gente usa o princípio de conservação mesmo em situações nas quais a força externa não é exatamente zero. Mas ela é pequena durante um certo intervalo de tempo e a gente olha para esse intervalo de tempo e durante esse intervalo de tempo, então a gente pode usar o princípio de conservação do momento de uma forma aproximada. Tá? Isso é o uso prático dessa lei de conservação. Depois apresentamos o momento angular de uma partícula. E o momento angular de uma partícula é definido por essa operação, R vetor P. R é o vetor posição e, portanto, para especificar o momento angular de uma partícula é necessário que eu escolha uma origem. Essa escolha é arbitrária e, portanto, duas pessoas diferentes que escolham duas origens diferentes vão medir momentos angulares diferentes para a mesma partícula. Tá certo? Isso é um problema, por um lado. A gente tem que ser muito claro com relação a qual origem estamos escolhendo. E, na maioria das situações, é importante que a gente seja consistente ao escolher uma origem, a partir da qual medir momento angular, manter essa origem, né, para que a gente não compare coisas que não são passíveis de serem comparadas. Nós obtivemos, ao definir o torque produzido por uma força, por esse produto vetorial, obtivemos a equação de movimento do momento angular, isto é, como é que é a taxa de variação temporal do momento angular. Olha que frase bonita, né? Taxa de variação temporal, você viu o temporal lá fora? Do momento angular, aqui está. L vetor ponto é igual ao torque. Tá? E aí a gente obtém uma nova lei de conservação. Claro que se o torque agora é zero, então o momento angular não tem taxa de variação, ou melhor, tem taxa de variação nula, ele é conservado. Isso implica, por exemplo, que se eu olho para o sistema formado por um planeta e o Sol, eu posso obter várias consequências só dessa ideia que está expressa no quadro. Por que isso? Porque, na verdade, um planeta, no seu movimento ao redor do Sol, ele é influenciado basicamente pela atração gravitacional exercida pelo Sol. Claro que os outros planetas interferem nessa parada, mas, em primeira aproximação, eu posso desprezar o efeito dos demais planetas e olhar só para o efeito do Sol agindo sobre esse planeta. Ora, a força de interação que o Sol exerce sobre um planeta tem a direção do segmento que liga o planeta ao Sol. Portanto, se eu usar o Sol como origem do meu sistema de coordenadas, lembre que é arbitrária essa escolha, então o vetor posição ele vai do Sol para o planeta e o vetor força sobre o planeta vai do planeta para o Sol. Esses dois vetores são colineares, não é verdade? Um aponta para um lado, outro aponta para o outro, mas eles estão na mesma linha. E se eles são colineares, então o produto vetorial deles é nulo. Então, neste caso, nós dizemos que esse sistema, o nosso planeta, está sujeito a uma força central. Bonito nome, né? Porque ela aponta sempre para um centro, que é a posição do Sol. E, em relação a esse centro de forças tomado como origem, o torque produzido por essa força é nulo. E se ele é nulo, o momento angular relativo a essa referência, a essa origem, é conservado. Mas lembre que o momento angular é um vetor. Quer dizer que ele é conservado é dizer que o tamanho dele é sempre o mesmo, a direção e o sentido também. Acontece que, por definição, o momento angular, ele pertence, em cada instante, ao plano do movimento. Porque ele é R vetor P, o P tem a direção da velocidade, né? Então, R vetor P, R e P definem um plano, e o vetor L é perpendicular a esse plano. Como a direção do L não muda, então esse plano vai ficar sempre o mesmo. Isto é, a órbita de um planeta ao redor do Sol
Ignorados os efeitos produzidos pelos demais planetas, tem que ser uma órbita plana. Certo? Essa é uma consequência direta deste fato. Outra consequência direta dessa ideia é a segunda lei de Kepler. Todos vocês lembram da segunda lei de Kepler? Luiz Paulo, lembra dela? Áreas iguais. Foi rápido, hein? Ele atirou da cintura aqui, pá, né? Áreas iguais em tempos iguais. E qual é a primeira? E qual é a terceira? Uma é dos períodos, diz o Mateus. Tá certo, uma é dos períodos. Que sempre, quando eu era assim, estudante de ensino médio, sempre me grilou a cabeça demais, porque essa lei dos períodos, ela envolve quadrados e cubos, né? E eu ficava assim, durante muito tempo, ficava sem saber quem é que está o quadrado, quem é que está o cubo. Aí uma maneira mnemônica que eu achei para nunca errar isso é me perguntar assim, vem cá, o que é que faz mais sentido elevar ao cubo, uma distância ou um tempo? Pô, elevar uma distância ao cubo é como eu calculo volumes, né? Então não é nada de muito extraordinário. Elevar um tempo ao cubo é meio esquisito. Então, quem está ao cubo é a distância e quem está ao quadrado é o tempo. Funcionou para mim, vai. Essa é a lei dos períodos, é a terceira lei de Kepler. E a primeira? Isso, a primeira dá conta da forma das trajetórias, né? Diz que as trajetórias são elipses com o Sol como um dos focos dessa elipse.